Pois é, rapaziada, ontem à noite, Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Vasco, falou tudo que o torcedor queria saber em relação a contratações, saídas de jogadores, time campeão aí, que é a pretensão, de ser montado nesse elenco do Vasco aí para essa temporada e para as próximas temporadas. E eu vou trazer tudo isso para vocês hoje aqui resumido aí para você ficar por dentro, de todos esses detalhes. Então, primeiramente, já convido você a acompanhar o vídeo até o final. Vai ser um vídeo aí com muita coisa importante para ser abordada. Peço também para você não esquecer de deixar aquele joinha, deixar aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com todas as notícias, todas as informações de forma direta, rápida e resumida, você está no lugar certo. Corre ali embaixo do vídeo, clica naquele botão escrito inscreva-se, se inscreva aqui no canal e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um sininho, é um botão lá embaixo desse vídeo, para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos forem ao ar aqui diariamente no canal. Eu também peço que você possa compartilhar, esse vídeo aqui com seus amigos, familiares vascaínos aí, através dos grupos de WhatsApp ou no Facebook, onde você puder aí para dar uma moral aqui para o nosso trabalho, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje falando primeiramente, sobre o amistoso que foi feito ontem, o Vasco ontem encarou o Arte Sul, que foi a última partida aí, visando, a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, fora de casa, lembrando que o Vasco estreia fora contra o Galo, depois volta para o Rio de Janeiro para ter dois desafios, um contra o Palmeiras e outro contra o Bahia. Nesse amistoso que foi feito ontem, o Maurício Barbieri, ele acabou optando por levar o time reserva a campo, O Vasco fez 4 amistosos nessa intertemporada, desde a eliminação do Campeonato Carioca até o dia de ontem, 2 com o time titular, 2 com o time reserva, e ontem ele acabou entrando ali com um time bem diferente, do que a gente estava acostumado aí dos últimos jogos. Enfim, quem foi o goleiro foi o Ivan, e o Vasco acabou goleando o Arte Sul por 7-1. Os gols foram marcados pelos seguintes jogadores: Marlon Gomes fez um gol, Egnaldo fez 2 gols na partida de ontem, Luca Orediano também fez 2 golzinhos, Figueiredo fez o 6º gol e o último gol foi um gol contra aí nessa partida. E a definição ali para a partida de sábado é praticamente aí a gente já deve saber o time titular, que foi o que enfrentou o Atlético, que foi o que enfrentou o Resende aí também no final da última semana, com o Léo Jardim no gol, nas laterais o Puma Rodrigues e o Lucas Piton, dupla de zaga com o Manu Capasso e o Léo, que é o nosso capitão, meio de campo ali com o Rodrigo Jair e o Andrei Santos, e lá na frente Alex Teixeira, Gabriel Peck e o Pedro Raul, mas com boas opções aí, Marlon Gomes, Egnaldo, Orediano, tem o Juan Cruz, tem o Figueiredo. Enfim, o Vasco hoje aí tem muitos meninos, muitos jogadores ali que podem entrar, podem dar conta do recado aí. Tem o nosso goleiro Ivan também, que é um goleiraço, inclusive vamos falar bastante sobre ele aqui no decorrer do vídeo de hoje também. Mas enfim, o Vasco tá pronto, está preparado, para poder começar o Campeonato Brasileiro bem, com o pé direito, não tropeçar, para poder ter aquela tranquilidade a mais e quem sabe, tá brigando aí já desde o início do campeonato por uma vaguinha em Libertadores, ou se derem mole, o Vasco brigando um pouco mais na frente. Vai ser um campeonato muito, muito disputado, muitos dos times aí que vão estar iniciando a competição como favoritos, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Fluminense, eles têm a Libertadores e a Copa do Brasil, então provavelmente eles vão poupar jogadores aí em alguns jogos e o Vasco vai ter que tirar proveito com certeza aí dessas partidas contra esses adversários aí complicados que a gente vai ter. Mas enfim, antes da gente mudar de assunto, antes da gente entrar nessa entrevista que foi concedida pelo Paulo Brax, eu queria convidar você, que curte fazer aposta esportiva e que tá querendo aí ganhar uma graninha aí com uma possível vitória ou um empate do Vasco nesse sábado, para correr lá na 1xBet, que é a parceira do canal. Eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco, para você tirar proveito aí e apostar no Vascão aí nesse sábado, que o Vasco tá pagando muito bem, tá pagando R$5 para uma vitória vascaína para cada
R$1 apostado. Então, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, corre lá, clica no link, se cadastra e usa o código promocional Mário Vasco. Mas enfim, agora sem mais delongas, né, vamos falar sobre essa entrevista concedida ontem, né, pelo Paulo Brax ao canal Atenção Vascaíno lá do Flávio Dias. E aí, cara, ele falou sobre muitos assuntos, né, abriu o jogo ali, sobre vários detalhes que a gente gostaria de ficar sabendo, né, que a gente gostaria de entender um pouquinho melhor, e foi bem alusiva, né, foi bem ali interessante a entrevista que ele concedeu, e a gente vai trazer aqui detalhes por detalhes aí para você ficar por dentro de tudo, né? Então vamos lá começar falando um pouquinho, né, sobre a questão de reformulação. E o Paulo Brax, né, ele começou já falando que, cara, um trabalho que foi feito desde o ano passado, quando a 777 assumiu, e principalmente após o acesso do Vasco, né, da Série B para a Série A, foi um trabalho muito grande. O Vasco teve ali mais ou menos 24 jogadores que saíram do clube até agora e 14 atletas que chegaram, né, sem contar a situação do Andrei, que foi vendido, mas acabou retornando. E se você pegar e analisar, realmente é muito complicado, cara, você começar um projeto do zero com poucos jogadores ali que você pode aproveitar num time titular. Se você pegar hoje o time do Vasco, olhando ali, provavelmente tem o Peck, que está sendo titular, o Alex Teixeira e o Andrei Santos, né, que vai sair daqui a pouco de novo. Então, realmente, uma reformulação ali de 80% a 90% aí é muito, muito grande. Então, é normal que o time oscile, né, é normal que a gente veja, né, o time ainda ganhando entrosamento, ganhando conhecimento, um trabalho para um time campeão, né, como ele falou nessa entrevista ontem, que é a intenção, eles querem colocar o Vasco brigando por todos os títulos que vierem a disputar. É um trabalho de médio a longo prazo, não dá para você contratar 30, 40 jogadores, porque não vão todos entrar em campo. Então, realmente, essa reformulação ali foi feita, está sendo feita, não para por aí, né? E ele falou que o orçamento foi cumprido, né? O Vasco ali, a 777, né? Obviamente que é a dona do futebol vascaíno, teria, né, disponibilizado um valor ali muito alto, né? Tanto é que o Vasco já gastou somente em contratações até o momento 108 ou quase 110 milhões de reais. E o Brax, ele falou, ó, está realmente aí priorizando, né, jogadores ali de média idade, né, tanto é que hoje no time titular a média de idade é de 25 a 29 anos, né, muito se fala que a 777 só quer contratar jogador jovem. Dos 14 jogadores que foram contratados até agora, somente 4 têm idade inferior a 25 anos de idade, né, então cai por terra toda aquela balela, né, alguns canais, algumas pessoas que estão falando, só quer contratar jogador jovem para vender para a Europa. Isso aí não é verdade, né, tanto é que dos 14 que chegaram até agora, só 4, né? Inclusive o próprio Andrei, que tem 19 anos, foi, né, retornando aí para a Colina Histórica, tem menos de 25 anos de idade. Então, realmente isso aí, né, que muita gente acaba querendo, né, enfatizar, não, eles estão aqui para ganhar dinheiro em cima do Vasco, já cai por terra, né, com esses números, né, que foram colocados pelo diretor executivo. Ele salientou, né, que o grupo, que a comissão técnica está pronta para esse início de campeonato brasileiro, mas é óbvio que ele não descartou algumas contratações pontuais agora, né, até o dia 20 de abril, lembrando que o mercado brasileiro ele ainda está aberto, né, o Vasco aí segue, né, buscando talvez ali mais alguns jogadores, mas ele deixou muito claro o seguinte, que o Vasco não vai sair contratando jogador aí para satisfazer torcedor, para satisfazer mídia, para satisfazer aí, né, muita gente que fica reclamando. Hoje, o Vasco é um clube, né, administrado, tocado de uma forma séria, íntegra, né, que respeita ali a forma de trabalhar da empresa americana, e isso tudo justamente para ter um time vencedor, para ter um time campeão que não é formado do dia para a noite. É um trabalho de médio a longo prazo e que com certeza nós veremos esses frutos aí, né, no decorrer das próximas temporadas. Inclusive, né, ele deixou claro ali que a necessidade de reforços é evidente, o Vasco precisa contratar mais alguns jogadores, falou ali sobre a busca, né, de um camisa 10, vamos falar bastante sobre isso, falou também sobre a necessidade de um primeiro volante, e quando ele falou, né, sobre essa necessidade de trazer mais um jogador ali para essa posição, ele falou que quer jogador de seleção, nível de seleção brasileira, seleção argentina, então deixa a gente, né, muito motivado, com uma expectativa muito alta em relação a isso. E ele falou que hoje o Vasco aí recebe diariamente
muitos jogadores sendo oferecidos ao clube. Todos esses jogadores eles passam ali por uma análise de comissão técnica, do Abel Braga, do scout, né, da própria 777, e os que são aprovados entram em negociação, né? Não necessariamente serão contratados por questões de valores, por questões ali de tempo de contrato, mas ele deixou claro ali que muitos nomes são oferecidos aí diariamente ao Vasco da Gama, né? E, seguindo ali a entrevista, ele falou sobre nomes, né? Começou a entrar aí em assunto de jogadores que realmente interessavam, ou, enfim, podem interessar ao Vasco. Ele falou que o Vasco tentou a contratações de 2 grandes nomes, né? Do Papo Gomes e do Isco, né? Chegou a ter uma negociação ali que acabaram não indo para frente, né? Acabaram não se concretizando. Ele falou bastante também, né? Sobre outros jogadores, como, por exemplo, ali a situação do Paulinho, que acabou indo parar no Atlético Mineiro. O Vasco chegou a abrir uma negociação, chegou a conversar, mas que os valores salariais pedidos pelo Paulinho não se encaixavam nesse atual momento do Vasco. Não significa que no ano que vem, que enfim, após o ano que vem, o Vasco não possa repatriar o jogador, mas enfim, não teria entrado, né, nesses valores ali que hoje o clube tenta contratar, porque o Vasco está tentando contratar muitos atletas para poder formar esse time. Falou também sobre Felipe Coutinho, Alan e Souza. Falou que o Felipe Coutinho, o Vasco fez um contato com o atleta, fez um contato com o empresário, mas o próprio jogador demonstrou que tem interesse para voltar para o Vasco, mas ainda tem muito mercado no próprio futebol europeu e provavelmente também no mundo árabe, né, que paga salários ali exorbitantes, tendo em vista aí o que o Cristiano Ronaldo está recebendo e o que o Messi, né, pode vir a receber aí enfim, na carreira dele, caso ele venha se transferir para lá. E aí ele acabou também abrindo uma lista, né, de jogadores que o Vasco tentou contratar aí nessa última janela. Casos como o do meia atacante Igor Coronado, o Alan e o Souza, 2 jogadores aí da base do Vasco, né? O Souza quase voltou, teve um problema de lesão, acabou indo jogar lá no futebol chinês, pode voltar no final do ano. O Alan tá no mundo árabe, o Vasco tem as portas abertas para ele, mas vamos ver, né, o que vai acontecer, quem sabe na janela do meio do ano, quem sabe no final da temporada pode estar pintando, né? Ele falou também sobre o interesse do Vasco no Diego Valoyês, mas essa negociação não saiu e não sairá do papel, né? Segundo o Paulo Brax, enfim, as negociações com o Thalleres, né, com o presidente lá do clube argentino, ficaram muito complexas, né? Um cara muito difícil de você tratar. Falou também do interesse no Franco Fagundes, no goleiro Kehler, no zagueiro que joga na Premier League, Lianco. Confirmou também que o Vasco teve tratativas com Luciano Jubá, Matheus Gonçalves, um volante ali, Campuzano, e em relação ao Bruno Praxedes, né, o meia atacante do Bragantino, ele foi oferecido ao Vasco, mas não passou na análise, né? Acabou não sendo aprovado ali pela comissão técnica. Em relação ao Alan e o Souza, o seguinte, ele falou que conversou com os dois, gostaria muito, né, da vinda do Souza, é um profissional que é acima do nível, gostaria de contar com ele, as portas estão abertas, né? O caso do Alan é um pouquinho mais complicado, um atleta ainda não tem o interesse de voltar agora para o Brasil, mas como a gente sempre fala, né, ele quer voltar para o Vasco no futuro, mas talvez ainda não seja o momento. Em relação ao Gustavo Cuéllar, o Brax ele falou o seguinte, ó, o Cuéllar é um nome que interessa muito, é um jogador que ele já fez contato, né, mas não tem nenhuma possibilidade de retornar ao Brasil hoje. É um sonho, mas nesse momento aí a gente não pode criar expectativa por questões salariais, por questões que o próprio jogador não está pensando, né, em retornar a jogar no futebol brasileiro. Em relação a outros atletas, ele deixou ali muito claro que o Vasco vai seguir buscando, né, e que na janela do meio do ano, né, quando a gente vai ter mercado europeu, mercado árabe e principalmente o mercado sul-americano estando abertos novamente, o Vasco tem um orçamento, porque sobrou dinheiro das contratações que foram feitas ali no começo do ano, entrou dinheiro da venda do Andrei Santos e provavelmente vai entrar mais dinheiro aí que será disponibilizado pela 777 Partners, né, para que o Vasco possa fazer contratações pontuais de jogadores que cheguem para serem titulares ali nessa sequência, né, de campeonato brasileiro que o Vasco vai ter pela frente. Então, muito interessante, né? Fiquei muito contente ali com o que foi falado. É óbvio que a gente quer mais contratação, que a gente quer mais jogador, que a gente quer ver um time cada vez mais forte, mas eu concordo de certa forma com o Paulo Brax que a gente não vai ter um time vencedor assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos, do dia para a noite. É um trabalho a médio e longo prazo. O Vasco vai com certeza trazer peças que vão funcionar, casos aí como dos nossos goleiros, Ivan, Léo Jardim, o caso dos 2 laterais, Lucas Piton e o Puma Rodrigues, o caso aí do nosso zagueiro, Léo, que tá jogando muita bola, tem aí, né, os meninos da base que estão subindo muito bem, e aí,
aí no meio do ano, quando a gente tiver ali algumas carências, a gente vai ao mercado, vai trazer ali jogadores de um quilate um pouco mais alto, né? Jogadores que com certeza vão intensificar ainda mais esse time vascaíno aí para a disputa do Brasileiro, buscando, obviamente, uma vaga em Libertadores, se derem mole pro Vasco, buscando, né, uma colocação ainda mais alta ali dentro da competição. Mas enfim, é isso, né? Fico contente com o que foi falado, fica a expectativa agora, né, para saber se o Vasco vai conseguir trazer esses nomes aí agora já, né, até o dia 20 de abril, quando a janela brasileira se fecha, mas uma expectativa ainda maior para a janela de meio de ano, quando ó, a grana vai estar disponível, né? Quando o Vasco vai ter aí acesso a mais dinheiro que sobrou, como eu falei, da primeira janela, ao dinheiro da venda do Andrei e também ao aporte, né, que vai estar entrando da 777 aí nos cofres vascaínos para contratar. E aí, tá animado para a estreia do Vasco? Tá animado aí para os próximos meses que a gente vai ter aí algumas coisas acontecendo dentro do nosso clube? Deixa lá embaixo nos comentários e queria também convidar você que é vascaíno, que quer participar do meu grupo privado de WhatsApp, para você participar com a gente. Além de você participar do grupo de WhatsApp, você também participa dos sorteios de camisas oficiais do Vascão. Só fazer um pix aqui, ó, nesse número que tá na tela agora de R$20, mandar o comprovante pra gente também nesse número aqui, ó, lá no WhatsApp, que você vai participar do grupo de WhatsApp e também vai estar participando dos sorteios das camisas, beleza? Então é isso, um grande abraço de vascaíno para vascaíno. Hoje à tarde a gente volta às 4 da tarde com o nosso segundo vídeo e às 8h30 da noite tem live, então fica ligado aí para poder participar com a gente. Um abraço, tamo junto, valeu!